dando continuidade aos bolinhos da vovó, nós hoje vamos trabalhar com bolos um pouquinho diferentes, né? Que vão fazer parte do bloquinho de aula. E nós vamos trabalhar agora com toalha felpuda. Toalha felpuda é um bolo muito macio, muito úmido, e é um bolo que tem uma leveza fenomenal, né? Só que a massa dele, quando você confecciona, ela parece pesada, mas é a forma dela correta, porque elas são massas que servem para cookies também, né? Então, as massas das cookies, como elas vão levar ingredientes diferentes, como recheio e cobertura, as farofas, né? Então, não pode ser massa muito leve. Então, quando a gente está trabalhando com massa à base de manteiga, margarina ou qualquer outra gordura pastosa, a gente tem que batê-la bem batida primeiro, até fazer um creme, que na confeitaria comum a gente diz assim, fazer uma cremage ou uma pommage, né? Que é uma pomada ou um creme. Então a gente imagina sempre assim, uma pomada é estritamente, ela desliza com facilidade, porque ela é muito macia. E o aspecto que nós queremos da manteiga ou da margarina será o mesmo. A gente começa batendo a margarina em primeira velocidade, né? Até ela ficar bem cremosinha. Bater ela sozinha. Isso. Então, nós vamos colocar aqui em primeira velocidade e vamos bater ela devagar. Agora, desligando, né? O que a gente vai perceber? Que aqui ele fez um cremezinho bem liso, ó, bem próximo àquilo que a gente chama de pomada realmente, né? Que é a pomagem da confeitaria. Então, aqui, olha, cremezinho bem suave, ele ficou bem clarinho. E é a hora que a gente começa a acrescentar os ovos e o açúcar aos pouquinhos. Então, um ovo de cada vez, alternando um ovo, o açúcar, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, devagarinho. Um ovo. E o açúcar aos pouquinhos. Novamente, o segundo ovo. E vou subindo a velocidade, ó. Terceiro. E vou colocar o restante do açúcar. Quando você colocar totalmente o açúcar, desligue a batedeira, retire todo o açúcar que ficou parado na lateral do bowl e deixe bater por aproximadamente 5 minutos.
Então agora, passado o tempo, né? Vocês vão ver que ele fez uma emulsão bem bonita. Então aqui, ó, ele fica extremamente cremoso. Quando ele forma este, eu vou colocar o leite. O leite é misto, 100 ml de leite de coco com 100 ml de leite. E do lado vocês podem perceber que eu deixei um jarrinho com leite, porque eu preciso do ponto na massa, né? E a massa, o ponto dela perfeito, vai depender do trigo. Um trigo muito seco, né? Ou um trigo já que a gente vê que ele está úmido, ele vai dar um ponto perfeito. Mas se ele estiver seco, ele vai precisar de uma maior quantidade. Então, é aqui que a gente vai ver o ponto. Então, nós vamos bater também em primeira velocidade, até agregar bem o líquido. Uma vez agregado o líquido, então nós juntamos aqui o trigo e o amido e vamos colocar aos poucos, sempre em primeira velocidade, para que não se desenvolva o glúten do trigo. Como ela é uma massa mais pesada, a gente vai mexer levemente as laterais e agregar um pouco o trigo, porque ele vai ficar preso, né? E na hora que você virar a massa, vai sobrar trigo e massa sem bater direito no fundo, às vezes na lateral. Então, nós vamos bater novamente até alisar a massa agora, sempre em primeira velocidade. O que eu percebo aqui? Lembra do primeiro comentário que eu disse que a massa ficaria extremamente pesada, porque é uma massa para cookie, né? E o que ocorre? Ela está muito pesada. Então, eu vou colocar um pouquinho mais do leite, que foi esse leite que eu deixei aqui na lateral. Então, eu colocaria aqui, mais ou menos assim, uns 20 ml só. Não mais que isso. E isso a gente só acrescenta quando o trigo está muito seco, a massa fica muito pesada. A massa está lisa, está bonita, né? É uma massa pesada, mas que já começa a escorrer. Então, aqui nós vamos vê-la. Pesadíssima, mas já começa a escorrer. É um ponto perfeito da massa, né? E neste horário, nós vamos colocar o fermento.